Mude sua mente e o seu comportamento será consequência, vai mudar também. Mude sua mente para o seu casamento, a vida financeira, vida familiar, melhorar, tá bom? É tudo consequência. Mudou a sua mentalidade, consequentemente vai mudar o seu comportamento, tá bom? Mudança de mente, mudança de atitude. Você muda, as coisas mudam e, gente, não tem como existem pessoas que elas dizem assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer dessa maneira. Não, isso não existe. Todo ser humano, ele tem que mudar em alguma área. Todo ser humano, ele precisa mudar em alguma área. E uma mudança radical, quem faz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, gente, um teólogo foi buscar respostas em Jesus e ele falou assim para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E o Nicodemos falou: como assim, Jesus, mestre? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: você é mestre em Israel e não entende? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus estava falando, gente, de um novo nascimento, de algo que nós chamamos de nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o que é nascer de novo? A partir do momento que você entregou a tua vida para Deus, você nasceu de novo. Aquele velho espírito ficou para trás. Deus te dá um espírito novo, 0 quilômetro. Você é uma pessoa nova por dentro, novo espírito. Isso é nascer de novo. E quando alguém nasce de novo, a vida dela muda completamente. Da água para o vinho, muda radicalmente. Você está me entendendo, gente? Então ele falou assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. O Nicodemos não entendeu. Ele era teólogo, mas ele não entendia as coisas espirituais, apesar de ser teólogo. Ele falou para um teólogo: é necessário nascer de novo. Então, todas as pessoas que desejam entrar no reino dos céus, elas precisam nascer de novo. Você que está me assistindo, você já entregou tua vida para Cristo? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então, você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A sua identidade em Cristo, a sua identidade está em Cristo. Você está em Cristo, você é uma nova criatura, você é um filho e uma filha de Deus, você é uma nova pessoa. Deus te deu um novo espírito, aleluia. Deus nos deu um novo espírito, gente. Aqui, olha, aqui dentro é uma nova pessoa. E aí, quando nós passamos pelo batismo nas águas, a Bíblia chama de sepultamento da velha criatura, da antiga criatura. Deus, ele me deu um espírito novo, agora eu tenho que me livrar daquele espírito velho. Como eu faço isso? No batismo. Quando a pessoa passa pelo batismo, aquele batismo nas águas, o espírito, aquele antigo espírito que você tinha, ele fica debaixo das águas. Pronto, você sepultou a velha criatura, você agora é uma nova criatura. A palavra batismo, gente, significa mergulho. Tem pessoas que jogam um pouquinho de água na cabeça para batizar. Não, isso não é batismo. Vai lá no grego original da palavra batismo. É mergulho, é submergir, é mergulhar. Então, aquele que crê em mergulhar nas águas será salvo. Então, gente, você nasceu de novo? Se você ainda não é batizado, se batiza. Tem pessoas que elas protelam, não sei qual o motivo. Falta informação, tá bom? Falta informação para a pessoa se batizar. Procure o seu pastor, sua igreja, se eles fazem curso de batismo, para você saber o que é batismo, e depois de você se batizar. Então, você é uma nova criatura. Agora, eu e você passamos por algo chamado santificação. Então, primeiro você aceitou Cristo, agora você é uma nova criatura, e agora você passa por um processo chamado santificação. A Bíblia diz que Cristo, gente, é nossa sabedoria, nossa justiça. Ele é a nossa santificação. Jesus é a nossa santificação. O que isso significa? Santificação é um processo de mudança de vida. Todos os dias eu passo por santificação. Santidade é uma coisa, santo. Todos os que aceitaram Cristo são santos. Geralmente as pessoas confundem santidade com fanatismo religioso.
elas confundem santidade com certos estereótipos. Não, santidade, gente, não tem relação nenhuma com fanatismo. A palavra santo no grego significa separado por e para Deus. Separado. O que isso quer dizer? Eu e você estamos no mundo, eu estava no mundo, estou no mundo, mas um dia eu aceitei Cristo, Deus foi lá, eu estou no mundo, Deus me separou para Ele. Agora eu sou de Deus, eu estou no mundo, mas eu sou separado. Essa palavra também significa diferente, não esquisito. Ser santo não é ser esquisito. Eu sei que tem muitos cristãos aí que são esquisitos. Eles até mudam a voz, dizendo que é Deus que está falando, e a voz muda, alteram a voz, é um negócio esquisito, parecem loucos. Ser cristão é ser diferente. O que é ser diferente? Um exemplo, né? Vamos supor que eu estou na faculdade, eu estou fazendo faculdade. Todos estão colando. Eu sou diferente, eu não vou colar. No meu trabalho, um exemplo. No seu trabalho, todos mentem. Você é diferente, você não mente. Porque você é um filho de Deus, a luz do mundo e o sal dessa terra. Então, separado, você já é santo. Você, mulher, você chega em casa cheio de bijuterias. Aí você tira o brinco, anel, pulseira, e você está cansada e deixa lá em cima da mesa da cozinha. Ah, vou deixar aqui, amanhã eu guardo. Agora, quando você tem algo de ouro, um anel de ouro, uma pulseira de ouro, você não vai deixar em qualquer lugar, você vai guardar em um lugar separado, porque é ouro, tem valor. É nesse sentido. Você é separado, vocês que estão me assistindo, cristãos, vocês são valiosos para Deus. Por isso Ele separou você, porque você é uma pessoa valiosa. O sumo sacerdote usava um peitoral, o peitoral do juízo, com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, que representam o povo de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o meu e o seu sumo sacerdote. Ou seja, eu e você estamos no peito do sumo sacerdote, Jesus Cristo. O nosso nome está no coração dele. E nós somos pedras preciosas. Para Deus você tem muito valor. Vocês que estão me assistindo, você tem muito valor para Deus. Para a sociedade, para a sociedade, você é apenas mais um número. Para a sociedade, você é apenas mais um CPF. As pessoas só respeitam o que você tem, só respeitam a tua aparência, mas para Deus você não é um CPF. Deus, Ele sabe o teu nome. São milhares de cristãos, mas Deus sabe exatamente o seu nome. Você não é apenas um número para Deus. Talvez para a tua igreja você é apenas mais um número. Se sair, ninguém vai sentir falta. Ei, mas para Deus não. Jesus deixou 99 ovelhas e foi atrás daquela que tinha se perdido. Sabe por quê? Porque ela é muito valiosa. Uma alma, gente, é valiosa para Deus. Uma alma. A Bíblia diz que se alguém der toda a sua fortuna para comprar uma alma, ela vai gastar todo o dinheiro dela e não vai conseguir, porque é muito caro. Por isso a salvação é de graça. É tão caro que ninguém tem dinheiro para pagar. É tão caro que Deus deu de graça a salvação para nós. Então vocês que estão me assistindo, vocês são pedras preciosas para Deus. Oh, aleluia! Então, gente, separado é isso. É porque você é precioso para Deus. Então, santo significa separado, significa diferente e não esquisito. O cristão não pode ser uma pessoa esquisita. Não, lembre-se, você está na terra. Você ainda está nessa terra, nós não fomos arrebatados. Então, você é santo, você que aceitou Cristo. E o que é santificação? É um processo de mudança que passamos todos os dias. É um processo que você passa todo santo dia. Santificação é Deus te mudando todos os dias, mudando sua maneira de falar. Porque ninguém muda do dia para a noite. Existem igrejas que pressionam os jovens. O jovem começa a ir hoje na igreja, amanhã eles já querem que o jovem tenha aquele estereótipo de crente. E, gente, não é do dia para a noite. Eu lembro, comecei na igreja, quando eu era jovem, o pastor não ficava pressionando para mim mudar minha maneira de se vestir, de falar. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, vocês que estão me assistindo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quanto mais nós contemplamos Cristo, mais nós somos transformados de glória em glória. Você prega Jesus e os membros são transformados de glória em glória. Não espere mudança radical do dia para a noite, gente. Senão você vai ficar frustrado.
O marido começa a frequentar a igreja e a mulher já quer que ele vire aquele crente, sabe, aquele crente perfeitão, do dia para a noite. Um mês está na igreja, a mulher fica criticando e julgando ele pelas atitudes. Mulher, tenha paciência. O seu marido está passando por uma santificação, Deus vai mudar ele aos poucos. A mesma coisa o homem, a mulher se converte, e o homem quer que ela seja aquela crentona, santarrona do dia para a noite. Não, você tem que ter paciência. Deus vai transformar os seus filhos. Eles aceitaram Jesus como seu Salvador, agora começaram a frequentar uma igreja. Tenha paciência, porque é Deus que vai transformar a tua família. E olha, não é do dia para a noite não, tá bom? Não é do dia para a noite. Eu e você, até hoje, nós estamos passando por um processo de santificação, gente. E olha, ninguém alcança a perfeição. Ninguém consegue ser perfeito. Perfeito somente Jesus foi. Então não espere perfeição de ninguém. Às vezes esperamos perfeição das pessoas. Não existe ninguém perfeito. Você não é perfeito. Por isso que Jesus falou, não julguem para não serem julgados. Por quê, gente? Ninguém consegue ser perfeito. Você cobra demais o teu marido e tua esposa, os seus filhos, eles não conseguem ser perfeitos. Eles não conseguem. Aleluia. Por isso que nós somos salvos pela graça, gente. Então, nós passamos por um processo chamado santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem esse processo de mudança, a pessoa não consegue ter uma revelação de Jesus. Ninguém verá o Senhor, ninguém terá uma revelação de Jesus Cristo. Então, santificação é um processo de mudança. Deus vai dizendo para a pessoa, você tem que mudar nessa área. É assim que Deus corrige. Deus corrige aquele que ama. É assim que Deus corrige. Fábio, essa sua atitude não é boa, muda. Fábio, essas suas palavras não são boas, muda. Deus fala para você, mulher, olha, você tem que mudar a sua atitude com relação ao teu marido. Você está tratando seu marido, você não dá honra a ele, você não respeita, você tem que mudar. É assim que Deus vai te mudando. Marido também. Você não está tratando sua esposa como deveria, dando honra à mulher como vaso mais frágil. E aí Deus vai nos dizendo como devemos mudar. Lembra quando Jesus falou que a árvore que não dá fruta, ali no grego é levantar. Não vou entrar nesse contexto com você, mas é levantar. A árvore que não dá frutos, a Bíblia diz, o verbo ali é airo, levantar. E ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Então, todos os dias eu e você estamos passando por um processo de limpeza. Depois Jesus disse para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, todos os dias nós passamos por esse processo, de limpeza. Deus nos limpa da incredulidade. Você está murmurando muito, aí Deus vem, filho, você está murmurando. Você vai na igreja, ouve uma palavra, e aí você tem que reconhecer, não, eu preciso mudar nessa área. Eu tenho que descer. Nós temos que deixar Deus, que é o oleiro, nos fazer da maneira que Ele quiser. Então Deus falou com você, olha, você tem que mudar em determinada área, muda. Suas palavras são negativas, olha Deus te ensinando. Pare de falar palavrões, pare de xingar, você é uma pessoa nervosa, Deus ele vai te transformando, te santificando, você é uma pessoa salva. Mas, gente, todos os dias nós temos que mudar. Não, aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim, essa pessoa vai quebrar muito a cara, porque não existe, tudo muda, nós temos que mudar. Não, eu nasci dessa maneira e eu não mudo. Minha esposa casou comigo assim, ela sabia que eu era assim, também não mudo. Meu marido casou comigo assim, ele sabia que eu era dessa maneira e também não mudo. Você vai destruir seu casamento. Todos nós temos que mudar. Não existe isso, gente. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Eu não sou o mesmo Fábio de 10 anos atrás. Eu mudei. Eu não sou o Fábio de 5 anos atrás. Eu não sou o mesmo Fábio de 1 ano atrás. Porque todos os dias esse Fábio aqui passa por por amadurecimento, por um processo de amadurecimento, por um processo chamado santificação, por um processo chamado metanoia, que é arrependimento. Essa palavra arrependimento aparece várias vezes no Novo Testamento, e sabe o que significa, gente? Não é choro e lamentação. Arrependimento significa mudar de ideia, mudança de mente, mudança de pensamento.
Arrependimento é você mudar o pensamento. E quando você muda o seu pensamento, consequentemente suas atitudes mudarão. Vocês estão entendendo? Então isso é arrependimento. Quando alguém se arrepende, gente, ela muda as atitudes. Ela simplesmente muda. Isso é arrependimento. Então você, todos os dias, você tem que descer à casa do oleiro. Deixa Deus fazer, deixa Deus te mudar da maneira que Ele quiser. E se Deus quer que você mude em determinada área, mude, não fique resistindo. Você sabe, lá no fundo nós sabemos que temos que mudar. Lá no fundo, você é salvo, você é santo, mas as suas atitudes aqui na terra, gente, atrapalharão você, o seu relacionamento. Você pode até destruir o teu casamento se você não mudar. Você é uma pessoa salva, mas se você não mudar, você vai atrapalhar os seus relacionamentos. Sua vida familiar, até no trabalho você será prejudicado, porque nós precisamos mudar. Você percebeu que tem que mudar em algo? Mude. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Agora mude. Passe por esse processo. Aleluia. Aleluia. Então mude. Marido, mude. Mulher, mude. Filhos, mudem. Deus, Ele quer te transformar. E é aos poucos também. Não é do dia para a noite que você vai, suas atitudes mudarão. Não é do dia para a noite, mas Deus vai te transformar. Então, gente, essa palavra arrependimento aparece várias vezes na Bíblia, significa mudança de mente. Hoje nós vivemos em um período que muitos famosos dizem que se converteram e até passam pelo batismo nas águas. Alguns tomaram banho, porque quando alguém, gente, se arrepende de verdade, arrependimento, mudança de mente. Quando alguém se arrepende de verdade, é claro que do dia para a noite ela não vai ser perfeita, mas a vida dela, instantaneamente, muda radicalmente. E quando eu falo de mudança, o processo de mudança são em atitudes, mas a partir do momento que a pessoa aceitou Cristo, tudo nela muda. Os lugares que ela frequentava, ela não frequenta mais. Então, gente, tem pessoas famosas que elas vão na igreja, dizem que aceitaram Jesus, até batizam, mas olhe para a vida delas, elas continuam fazendo as mesmas coisas, elas continuam frequentando carnaval, são famosos, dizem que foram batizados, elas continuam cantando músicas de adultério, de prostituição. Uma pessoa dessa, gente, ela não se arrependeu de verdade, ela apenas tomou um banho, porque o famoso, o artista famoso, um cantor famoso, quando verdadeiramente ele aceita Cristo, ele se arrepende, ele não vai mais cantar música de prostituição, de adultério, ele não vai mais frequentar certos ambientes, certos shows. O famoso diz que aceitou Jesus, está indo até na igreja, passou pelo batismo, e há um ano continua fazendo a mesma coisa, cantando prostituição, cantando adultério, continua frequentando o carnaval. Uma pessoa dessa não mudou. Como eu sei disso? Pelo que Jesus falou dos falsos profetas. Ele falou assim, olha, vocês conhecerão eles pelos frutos. Como você conhece um falso profeta? Pelos frutos. E assim que você conhece. Como você conhece um cristão? Pelos frutos, pela mudança de vida. Você está me entendendo, gente? Então hoje virou moda. Muitos famosos se batizam e tudo mais. Ei. Alguns tomam apenas banho. Algum famoso diz que aceitou Jesus, está indo na igreja, se batizou. O tempo vai mostrar se realmente ele se arrependeu, porque arrependimento é mudança de mente. Você muda a mente, consequentemente muda as suas atitudes, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então essa palavra aparece constantemente. Por exemplo, né? Filho pródigo. A história do filho pródigo, você conhece. O filho pródigo pediu a herança para o pai deu e ele foi para uma terra longínqua. Gastou seu dinheiro, perdeu tudo, então ele foi trabalhar em um lugar, ele foi cuidar de porcos. E para judeu, cuidar de porcos, isso é mais que o fundo do poço, porque porco é considerado um animal imundo. Agora imagina só o judeu cuidar de um animal imundo, isso é o fundo do poço. Então, o que acontece? Ele foi cuidar de porcos, até que caiu em si, ele se arrependeu. E ele disse, eu pequei contra os céus, eu voltarei para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, me perdoa, me trata como um dos seus funcionários. Isso é arrependimento.
ele gastou tudo. Ele, infelizmente, muitos só se arrependem depois que chegam no fundo do poço, né? Tem pessoas que curtem a vida doidado. Aí quando estão lá no fundo do poço, é que voltam para a casa do Pai e lembram de Deus novamente. Mas Deus é tão bom que perdoa, ainda faz um banquete. O filho pródigo voltou, pediu perdão para o pai, a ficha caiu. Ele disse: Pai, me perdoa. Isso se chama arrependimento. Ele mudou a mente, ele mudou a atitude, falou: voltarei para a casa do meu pai. E voltou. O pai dele estava esperando ele de braços abertos e ainda fez um banquete. Então, vocês que estão me assistindo, estão desviados, volte para a casa do pai. Quando eu falo voltar para a casa do pai, não é só para a igreja, é voltar para Deus. E olha, se você voltar hoje para Deus, Ele te recebe de braços abertos. Porque se o seu pecado for como escarlata ou carmesim, Ele deixa branco como a neve e como a lã. E aonde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Pastor, o meu pecado é muito grande, eu desviei, fui para a prostituição, fiz muitas coisas erradas. Ei, aonde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Volte para o Pai, Ele vai te perdoar. Ele é grande em perdoar, gente. Isso é graça, é um favor imerecido. Volte para a casa do Pai, volte hoje mesmo. Fale: Deus, hoje eu mudo. Aí você volta para a igreja. Volte primeiro para Deus, para a casa do Pai, para Deus. Depois volte para a igreja, lá vai ter pessoas que vão te receber de braços abertos. Bom, é assim que a igreja tem que receber o pecador, de braços abertos. Aleluia! Há uma grande festa no céu. Então, a pessoa que se arrepende, ela muda de atitude, como o filho pródigo, ele caiu em si. Ele passou por algo chamado arrependimento, mudança de mente. Você está me entendendo, gente? Então, deixa Deus transformar você. Você já é uma pessoa salva. Agora seja transformado em nome de Jesus. Então, arrependimento significa mudança de mente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá, gente? Eu vou te dar exemplos. Vamos supor que você vamos supor que você hoje, uma suposição, hoje você é membro da minha igreja. Eu prego sobre cura, eu mostro que é da vontade de Deus curar você, que Deus é teu pai, e como um pai não quer ver o filho doente, Deus também não. Deus enviou Jesus e levou nossas doenças lá na cruz. Eu ensino tudo isso. Mas antes você era de uma igreja que ensinava: se você está doente, é da vontade de Deus. Como Deus provou Jó, Deus está provando você. Aguenta essa doença que é Deus que te deu para testar a sua fé. Você então, antes de vir para a minha igreja, você acreditava que era da vontade de Deus a sua doença. Antes de vir para a minha igreja, você veio para a minha igreja e aprendeu comigo, com o pastor Fábio: é da vontade de Deus minha cura. Agora você acredita na sua cura, você acredita e fica curado. O que você passou foi arrependimento. Você acreditava que era da vontade de Deus que você estivesse doente, agora você acredita que a vontade de Deus é a sua cura. Você passou por algo chamado arrependimento. Porque quando nós usamos a palavra arrependimento, as pessoas vinculam ela somente a pecado. E arrependimento é para todas as áreas das nossas vidas. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que você era de uma igreja, e lá nessa igreja você aprendeu: Deus quer que você viva na miséria, Deus odeia a prosperidade, Deus quer que você não seja rico, para o orgulho não entrar no seu coração. Pronto, você acreditava que a pobreza era da vontade de Deus. Aí você saiu da tua igreja, veio para a minha igreja. E na minha igreja você aprendeu com o pastor Fábio: a bênção de Deus enriquece, Deus quer que você seja rico. Lá na cruz Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Eu começo a te mostrar todos esses versículos. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse a mim. E uma das bênçãos de Abraão, ele era rico em gado, prata e ouro. Abraão era rico, Isaac era rico, Davi era rico. E aí eu te mostro na Bíblia que Deus quer que você seja rico. Jesus falou: eu vim para que tenham vida com abundância. Essa palavra abundância é mais do que suficiente. E aí passou um tempo na minha igreja, vamos supor que passou 5 meses. Você aprendeu tudo isso comigo. Olha só, você acreditava que a miséria era da vontade de Deus. Agora 5 meses na minha igreja, agora você acredita que Deus quer que você seja rico. Isso se chama arrependimento, mudança de mente. Você está me entendendo, gente?
mudança de mente. E quando a sua mente muda, consequentemente, suas atitudes mudarão. Oh, aleluia! Então, gente, mude sua mentalidade. Uma igreja boa é aquela que prega o evangelho completo, que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prospera, Jesus salva, santifica e justifica pela fé. Essa é uma igreja boa, que prega o evangelho completo. 4 colunas de uma igreja que prega o evangelho, para você identificar se essa igreja prega o evangelho. 4 colunas. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, que era o evangelho, as boas novas, na comunhão, que é cultos, reuniões de pessoas, partir do pão, santa ceia, e nas orações. 4 colunas, e nas orações. 4 colunas para você saber se uma igreja realmente prega o evangelho ou não. A igreja tem que ter essas 4 colunas aqui. Então, gente, metanoia, mudança de mente. Por exemplo, Paulo fala sobre o arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? É aquilo que as pessoas fazem acreditando que vão receber algo de Deus, por obras. Obras mortas. Porque as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas pensam que obras salvarão elas, e não vai salvar. Você pode ser uma pessoa boa, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Isso são obras mortas. Isso é a própria justiça. Então, nesse mundo as pessoas pensam assim. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, poxa, fulano de tal era uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão boa que quando morrer vai direto para o céu? Já ouviu alguém falar assim? E não é dessa maneira, gente. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça sem as obras, sem obras nenhuma. Eu sou salvo simplesmente pela graça, pelo favor imerecido. Mas em seguida o apóstolo Paulo disse assim: olha, que nós fomos criados para as boas obras. Eu não sou salvo por obras, eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Então, arrependimento de obras mortas que os judeus faziam, e o Paulo pregou para os hebreus sobre o arrependimento de obras mortas, para eles mudarem de ideia, a mudança de mente. Eles acreditavam que aqueles sacrifícios salvariam ou faria alguma coisa por eles, e o arrependimento de obras mortas, essas obras não servem para nada. O sacrifício de Jesus é o suficiente, tá bom? Então você pratica boas obras, não para ser salvo, você pratica porque é uma pessoa salva em nome de Jesus. Arrependimento das obras mortas, aleluia. Eu quero orar por vocês. Deixa Deus transformar a sua vida. O Paulo diz que o que leva alguém ao arrependimento é a bondade de Deus. A bondade de Deus leva uma pessoa a mudar a mentalidade, mudar o pensamento. Oh, aleluia. Então, mude o seu pensamento com relação a Deus. Tá bom? Mude. Deus quer que você seja uma pessoa salva em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Aonde vocês estão, eu declaro sobre a vida de todos toda sorte de bênçãos. Eu declaro, meu Deus, a transformação nessa família. Está escrito na tua palavra: crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Que assim seja na vida desses meus irmãos. Eu abençoo a todos vocês, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja na minha vida e na minha família. E graças a Deus. Aleluia. Essa mensagem te edificou? Deixa o seu like aqui, gente. Deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se. Ativa o sininho, porque quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Se você gostou dessa mensagem, copia o link e envia para os seus contatos, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe, shalom para todos, em nome de Jesus.